Bom dia, Pai seja convosco. Estamos aqui mais uma vez com a nossa escola bíblica no ar. Primeiro fascículo de Pentateuco. Hoje nós estaremos falando sobre do Sinai a Gades, caminho de mudanças. Na página 126, a segunda parte do livro de Números, que diz assim: no segundo conjunto de bênçãos diz respeito à preparação para a conquista de Canaã. É capítulo 31, 36. Essa seção inclui exortações para a fidelidade, aliança e começa com a derrota dos midianitas, no capítulo 31. Então, o livro de Números é muito interessante quando ele fala acerca do caminho de mudanças, fala sobre a santidade, sobre as divisões da terra, e aqui fala também a narração da jornada de Israel, desde o Egito até Moabe. Números 33, de 1 a 49. Ele incentivaria a segunda geração, uma vez que esse panorama histórico revela a fidelidade constante de Deus, a despeito dos repetidos fracassos da primeira geração. Olha só o que fala, houve um fracasso com a primeira geração. É uma importante exortação à fidelidade na aliança e vista na ordem para matar os cananeus. Números 33, 50. Moisés advertiu que se a nação não fizesse isso, eles o importunariam constantemente. Então precisariam usar fidelidade, precisavam matar os cananeus, porque senão eles iam ser importunados por muito tempo. Muitas das vezes, não é necessário cortar a planta pela raiz, não é cortar o mal pela raiz. Então estava acontecendo isso. Aí depois diz mais, o padrão do restante do Antigo Testamento confirma a validade disso. E outra bênção divina concedida à segunda geração envolve a demarcação das fronteiras da terra de Canaã a ser possuída. No livro de Números 34, 1 a 12. Esse livro é um panorama, vai em vários lugares, entra em vários lugares e com isso nós estamos aprendendo sobre como o povo de Israel, eles andavam. E depois diz mais, essa seção também explica a escolha de líderes responsáveis pela repartição da terra. Eu lembro que quando eu li essa parte de Números, mostra muito claramente que as terras foram repartidas pelas 12 tribos, cada um ficou com uma parte da terra. Aí diz mais, havia também estabelecimento das cidades levíticas e as cidades de refúgio. Aí vamos ver, lá no livro de Números 35, do 9 ao 34, em Canaã. As cidades levíticas permitiam que os levitas vivessem em meio ao povo ao longo de toda a terra. As cidades de refúgio possibilitavam que a justiça fosse exigida por assassinatos e também impediam que o sangue inocente fosse derramado em lixamentos, mantendo assim a terra livre da população espiritual. Números 35, 34. Por fim, cada tribo foi abençoada com a capacidade de preservar a terra, como no caso das filhas de Zelofiade. Capítulo 36. Essas mulheres que não tinham irmãos vivos herdaram a propriedade dos pais, mas foram obrigadas a casar-se com homens à sua escolha, da própria tribo. Assim Moisés lembrou a segunda geração das bênçãos que possuía e da oportunidade que tinha de confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. A fidelidade, a aliança seria a chave para o sucesso na conquista da terra de Canaã. Vou repetir de novo essa frase. A fidelidade, a aliança seria a chave para o sucesso da conquista da terra de Canaã. Olha só, duas palavras-chave. Fidelidade, aliança. Seria o sucesso para a conquista. Hoje também, para a gente conquistar, a fidelidade fala muito alto, não é mesmo? Vamos ver mais. Moisés enfatizou a segunda geração a necessidade de fé e obediência, lembrando de que a primeira geração era abençoada, lá no capítulo 1, 10, mas foi deserdada unicamente por causa da desobediência. Olha só, foram deserdados por causa da desobediência. A obediência, ela gera a bênção.
Mas a desobediência também traz consequências. O povo de Israel, por ter desobedecido várias vezes, quantas coisas que eles perderam. Aí vamos lá. A segunda geração foi desafiada a permanecer fiel ao Senhor para que pudesse receber a sua herança na terra prometida. Né? No início do capítulo foi falado sobre isso, que o povo iria receber uma herança. Então, quando a gente obedece, né, a gente tem a herança para receber. Ao honrar a aliança mosaica, ela veria as promessas da aliança abrâmica sendo cumpridas. Assim, a nova geração, nascida no deserto, realizaria aquilo que a geração do Êxodo não havia conseguido. O apóstolo Paulo também pregou essas histórias como exemplos para seus leitores. Em 1 Coríntios 10, 13, fala acerca disso. E no versículo 12, fala assim, que aquele que está em pé, para tomar cuidado para não cair. Então, foi uma situação muito difícil, porque eles passaram por muitas coisas, mas eles teriam que permanecer fiéis para receber a bênção de Deus e para continuar na aliança mosaica, porque realmente quem tem aliança não pode se partir, romper uma aliança, não é mesmo? Aí continuando, diz assim, Números está repleto de temas teológicos, muitos ricos que incluem a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a necessidade de obediência à aliança e as consequências da desobediência. Então, a fidelidade de Deus, a aliança abrâmica, é claramente demonstrada apesar da infidelidade de Israel à aliança mosaica. A paciência e a misericórdia de Deus, sua presença visível, manifesta por intermédio da arca e do tabernáculo e a divina providência são contratadas com a desobediência e a infidelidade da geração do Êxodo. O livro de Números também fornece uma visão prática da corrupção presente na natureza humana e da necessidade da intervenção divina neste mundo caído. Então, é muito interessante o livro de Números. Ele fala sobre várias coisas, sobre a obediência, sobre a desobediência, sobre a herança, sobre partir as terras, as divisões das terras, fala sobre a aliança mosaica, são vários assuntos. Então, que você possa ler aí na sua revista, você pode ler os versículos bíblicos, ler a referência direitinho, e no finalzinho ainda da sua revista, você vai ver aqui no finalzinho, está Hora da Reflexão. Aí uma perguntinha para você. Por que a incredulidade resultou na desqualificação do povo de Deus? Responde aí. O que levou a primeira geração a não entrar na Terra Prometida? O que você acha? Cite pelo menos um dos temas presentes em Números. Essa está quentinha, que nós acabamos de falar ela agora, ok? Então, que você possa ser abençoado nessa aula de hoje, que na próxima semana nós estaremos falando da lição 16, lição 16, que é o tema é adoradores, ouçam e não se esqueçam. Então, que você venha observar bem o livro de Números, que é um livro muito bom e vai esclarecer muito bem aquilo que você precisa. Então, que você possa guardar essa palavra, que você possa estudar direitinho, pegando a sua revista, né? Na nossa revista, primeiro fascículo de Pentateuco. Então, até a próxima aula. Deus abençoe você nesse dia.